A graça e a paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Jadson e você está comigo no canal Cristianismo Puro e Simples. Gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative também o sininho de notificações para que você possa receber cada conteúdo em primeira mão que for postado aqui no canal. Quero pedir também o seu like, deixe o seu joinha aí. E hoje estaremos tratando de um assunto muito importante, a qual o tema você já pode ver no título desse vídeo, que é acerca da igreja e a sua missão. E antes de entrarmos no assunto, gostaria de falar acerca da importância do conhecimento. A Bíblia Sagrada ela apresenta que é importante conhecer ao Senhor, a sua palavra. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, Jesus disse assim: meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Duas coisas que levam a pessoa a se perder, a perecer. É o pecado, pois o salário do pecado é a morte, e a falta de conhecimento. Então é importante conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos santifica, a palavra do Senhor ela nos conduz ao crescimento espiritual e também a palavra de Deus nos conduz à vida eterna. Guarde essa frase no seu coração. A ignorância aprisiona, porém o conhecimento liberta. Que eu e você possa, assim como orientou o apóstolo Pedro em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje quem vai estar participando comigo aqui no canal, meu amigo, meu irmão em Cristo, o pastor Wander. Já peço também que você saúde os irmãos aí. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que Deus possa vos abençoar ricamente em Cristo Jesus. É um prazer estar aqui com vocês no canal Cristianismo Puro e Simples. E é sempre uma satisfação estar com meu amigo Jadson Barbosa para mais uma vez falarmos sobre a Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, viu, pastor? Eu espero, pastor Wander, que de alguma maneira nós possamos contribuir para essa pessoa que está assistindo esse vídeo, pessoa que vai estar ouvindo essa mensagem, que você possa ser enriquecido através do conhecimento da palavra de Deus e você possa entender que é importante demais esse assunto, porque a igreja somos nós, a igreja é o povo de Deus, e entender isto é saber que Deus tem um propósito para a nossa vida, né, que é fazer parte da igreja de Jesus, e também tem um propósito através da nossa vida, que está relacionado a nossa missão nessa terra. Vamos entrar no primeiro ponto, que é falar, pastor Wander, acerca da importância e relevância desse tema, a igreja, a sua missão. O que você pode falar para os irmãos? Jadson, eu destaco esse tema, a importância da igreja, de muita relevância, porque na verdade nós estamos tratando de um tema que é o resgate da própria identidade do cristianismo. O cristianismo ele foi cunhado junto à existência da própria igreja. Não existe cristianismo sem igreja. Se você é cristão, automaticamente você é igreja. Eu vejo que hoje em dia as pessoas têm relegado o valor da igreja em um segundo plano. Talvez por conta das falhas que existem na igreja, porque afinal de contas a igreja enquanto instituição humana, formada por pessoas, ela é uma igreja que tem falhas porque o ser humano é falho. Mas quando nós deixamos a igreja de lado, nós deixamos o próprio cristianismo de lado. Eu reforço, não existe cristianismo sem igreja. Se você é cristão, automaticamente você é igreja. Então eu reputo de muita importância esse tema. Muito importante o que você falou, pastor Wander. E isso nos faz entender também as palavras de Jesus, né? Como você bem disse, nós vamos tratar desse ponto também, que a igreja é uma instituição, né? Através desse vídeo você vai entender que a igreja é uma instituição divina e também ela é uma instituição humana. E a importância dela é porque a Bíblia Sagrada fala sobre a igreja. Jesus Cristo em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele disse, né? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Em Atos capítulo 20, versículo 28, fala que Deus comprou com seu próprio sangue a igreja. Olha o valor dela, como ela é importante.
Então nós devemos entender, assim como bem colocou o pastor Wander, não existe cristianismo sem Cristo, também não há Cristo, né, sem a igreja. Exatamente. Vamos entrar aqui então no primeiro tópico. O que é a igreja? Perfeito. Igreja é um mistério divino, como você já bem pontuou, é uma instituição e ela tem uma natureza dúplice. A natureza dúplice dela é que ela primeiro foi arquitetada, pensada, criada pelo próprio Deus. Desde antes da fundação da terra, o Senhor já tinha o propósito com o seu mistério chamado igreja. E a segunda característica, a segunda natureza da igreja é que é uma instituição divina. E Jadson, eu posso falar para você que eu acho isso fantástico, porque eu aprendi desde cedo que quando você faz a obra de Deus, você é um instrumento do Senhor e você coopera com o Espírito Santo. Glória a Deus. Então a igreja, em que pese ela tem essa natureza divina, de ter sido idealizada na eternidade pelo Senhor, ela também foi confiada a nós, seres humanos. A Bíblia diz que os anjos quiseram pregar a palavra de Deus, mas coube a nós essa responsabilidade. Então a igreja também ela pode ser considerada um veículo da graça de Deus. É um veículo que introduz o mistério do reino dos céus. Uma agência de Deus na terra, né? Uma agência de Deus. Eu gosto de falar também que é a embaixada do reino dos céus aqui nessa terra. Né? O apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar que a nossa pátria é celeste. E nós estamos aqui de passagem como peregrinos e forasteiros. Mas nós estamos também como representantes do reino dos céus. Então a gente poderia ficar aqui dialogando a tarde inteira e a gente não ia exaurir esse tema. O que é a igreja? A igreja é um mistério divino. É a graça de Deus manifestada através da vida de cada irmão, de cada irmã, do ensinamento, do evangelho, das coisas do céu. Tudo isso é a igreja. E é importante também conceituar na questão de o que é a igreja, é tratarmos dos termos, né, da etimologia, da origem da palavra. Sabemos que a Bíblia Sagrada ela foi escrita, né, em 3 idiomas. O Antigo Testamento em hebraico, com algumas porções, né, de aramaico, mas o Novo Testamento foi escrito em grego. E a palavra do original igreja significa eclésia. E essa palavra ela é polissêmica. Ela tem tanto o sentido espiritual, que é o povo de Deus, né, que é os crentes de todas as tribos, raças e nações, de todas as eras e tempos, como também tem o significado de uma assembleia pública, de uma congregação. E o primeiro ponto, né, que é voltado ao espiritual, a palavra igreja, trata-se do povo de Deus. E o segundo lado, o segundo ponto, trata-se de algo físico e visível, que é uma assembleia pública. É um termo que era usado no tempo dos gregos, onde eles tratavam de assuntos relacionados às questões da sociedade. Então, essas duas dimensões a palavra eclésia. Perfeito. E, pastor Wander, o sentido espiritual é interessante nos originais, que é chamados para fora. Ou seja, as pessoas que querem fazer parte do povo de Deus, elas são chamadas a renunciar ao mundo, renunciar ao pecado e o reino das trevas, entregando a vida ao Senhor Jesus Cristo para fazer parte da igreja, que é o povo de Deus no sentido espiritual. Talvez vocês perguntem, como eu faço parte da igreja de Cristo? Aceitando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida e se arrependendo dos seus pecados. E quando você entende que você faz parte da igreja espiritual, você começa a fazer parte da família de Deus. E aí você começa a viver com seus irmãos, que, como a Bíblia diz em Salmo 133, é bom e agradável que os irmãos vivam em união. A Bíblia apresenta, né, a comunhão, também o congregar, que nós vamos estar tratando nesse vídeo, não como uma mera opção, mas como um princípio na palavra de Deus.
Então a igreja tem o seu lado, né? Tem a sua natureza divina, Sim. também tem a sua natureza humana. Ela tem seu aspecto invisível, que é o povo de Deus, só Deus conhece quem é a igreja, mas também tem seu aspecto de instituição humana. E uma coisa que é importante destacar, pastor Wander, para não deixar dúvida na cabeça dos irmãos, porque a igreja ela é uma instituição divina. Primeiramente, porque quem instituiu foi Jesus Cristo. Sim. Em Mateus 16, 18, como eu citei, Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E a Escritura Sagrada nos diz em 1 João, capítulo 5, versículo 20, que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ou seja, Deus instituiu a igreja, por isso ela tem esse aspecto divino. Porém, a Bíblia Sagrada mostra no Evangelho de João, capítulo 1, em diante, até o verso 3, que Jesus Cristo, sendo Deus, estando com Deus, ele se fez carne e habitou nessa terra. Ou seja, Jesus Cristo é ser humano também. Então a igreja tem esse aspecto humano. Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem. E pastor Wander, eu gostei muito da sua colocação que você falou, que a igreja ela é um projeto de Deus antes da fundação do mundo, né? É algo que já indica que já estava no coração de Deus, né? Esse projeto. E o que você pode dizer mais sobre esse assunto, né? Quando surgiu a igreja? Eu acho interessante, Jadson, que a igreja ela foi fundada através de Jesus Cristo, através do seu ensino apostólico, através da sua orientação aos apóstolos, aos discípulos que depois tornaram-se apóstolos. Mas se nós formos buscar na Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Deus, ele já nos dava indícios de que ele tinha um projeto muito lindo com o ser humano. Nós vemos, por exemplo, na vida do profeta Ezequiel, né, Deus mostrando para ele de um rio que nasce lá no capítulo 47 em Jerusalém, e ele corre até alcançar o mar, e aonde esse rio ele passa, ele leva a vida. Isso é uma clara alusão à igreja. A igreja é esse veículo introdutório da graça. A igreja, aonde a igreja chega, pessoas são transformadas, vidas são impactadas positivamente. Pessoas são transformadas em cidadãs do reino dos céus. A igreja ela foi prevista em várias passagens ao longo da Bíblia, antes mesmo dos evangelhos, antes mesmo da plenitude dos tempos, antes mesmo do ministério do Senhor Jesus Cristo. Então a igreja é essa glória da parte do Senhor, esse mistério que foi visto de relance, um vislumbre que Deus permitiu aos seus profetas, aos seus patriarcas, mas que já estava no coração de Deus. Assim como Deus já havia previsto a graça, ele também havia previsto a igreja. Olha que explicação maravilhosa, né, irmãos? Nós vemos que a igreja já é prefigurada no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo nos diz em Efésios, capítulo 1, versículo 4, que Deus nos escolheu nele, Paulo falando para a igreja, né? Esse nos está no plural, isso indica claramente o povo de Deus, que já estava, né, no coração de Deus Pai. No livro de Salmos, no livro de Salmos 2, nos diz que Deus prometeu um povo para Cristo. Então Deus ele elaborou esse projeto de igreja, pastor Wander. Deus Filho veio e executou aqui na terra e deu a promessa que edificaria a igreja dele. E essa igreja foi selada com o Espírito Santo, em Atos capítulo 2. Então nós vemos totalmente o agir do Deus triuno na elaboração da igreja. Deus Pai planejando, Deus Filho consumando, e Deus Espírito Santo selando e também chancelando. Então veja, né? É algo totalmente instituído por Deus, a igreja. E é interessante, pastor Wander, que no livro de Atos, né, que podemos resumir da seguinte maneira, que Jesus Cristo subiu, né, a ascensão, ou seja, Jesus Cristo subiu à destra de Deus Pai, o Espírito Santo desceu
e a igreja se expandiu. Nós vemos totalmente, né, quem está na direção da igreja é o Espírito Santo. Ah, sim, o livro de Atos, ele é fantástico, né? A gente vê essa função que você trouxe anteriormente de ser chamado para fora, né? Nós vemos ministérios florescerem, nós vemos temperamentos de pessoas como o dos discípulos serem transformados para que pudessem cooperar com a obra de Deus, a expansão do Evangelho além fronteiras. É sensacional, nós somos imergidos numa realidade divina, confrontando com a realidade humana, vencendo reinos, a política da época, poderes, se rendendo à graça inaudita de Cristo através da igreja, através da vida dos profetas, através da vida dos pais da igreja, através dos primeiros mártires, né? Existem hinos belíssimos que falam, por exemplo, que a igreja ela foi regada com o sangue dos mártires, né? Olha só o legado que nós temos. Como é que hoje em dia, Jadson, a gente pode desprezar igreja? Não é possível, não é cabível. Eu acho que nós precisamos resgatar sim essa identidade, buscando nos moldes. Até eu acredito que isso é uma das propostas do seu canal, né, Cristianismo Puro e Simples, buscar os moldes da igreja primitiva, né? Como a obra ela foi plena durante os primeiros anos da igreja, que nós possamos regressar a esse primeiro amor, que nós possamos voltar a esse mesmo zelo que a igreja tinha no seu princípio. O livro de Atos ele é riquíssimo, eu sou apaixonado pelo livro de Atos dos Apóstolos, dentre várias passagens bíblicas, né? Eu reputo Atos dos Apóstolos como uma virada sensacional nesse sistema de colaboração entre Deus e o homem, que é a igreja. Nós vemos, né, que Jesus prometeu e cumpriu, né? O livro de Atos, segundo estudiosos, é que mostra a origem da igreja visível, né? Sim. Quando surgiu a primeira comunidade, ali em Atos 2, 42 ao versículo 47. Então, no livro de Atos nós vemos a origem, né, dessa igreja visível. Nós encontramos também o propósito da igreja, né? Nós vemos ali, né? E perseveravam na doutrina, na comunhão dos apóstolos, nas orações, no partir do pão. Nós vemos também a oposição que a igreja enfrentou, né, pastor Wander? Nós vemos a identidade dessa igreja, como é o termo, né, no original já diz chamados para fora, é uma marca de diferença, de santidade, né? Assim como Deus é santo, a marca distintiva do seu povo é a santidade. E nós vemos ali, né, os apóstolos sempre anunciando, Pedro no seu discurso, né, arrependei-vos e convertei-vos, essa mensagem de arrependimento, de mudança de vida. E nós vemos também a missão da igreja e também a sua expansão. Sim. Então podemos resumir dessa seguinte maneira: a origem da igreja, nós vemos a formação dela, vemos a oposição que ela passou, a identidade e a sua expansão. E aqui podemos tirar uma lição prática. Muitos querem fazer parte da igreja triunfante, vai morar no céu, do povo de Deus. Mas poucos, pastor Wander, quer fazer parte da igreja militante. É verdade. Quer fazer parte do trabalhar, né, dessa igreja. Porque nós somos embaixadores de Cristo. Eu achei interessante você tocar nesse ponto, Jadson, porque essa é uma das advertências do apóstolo Paulo ao seu jovem pupilo Timóteo, né? Milita nas boas obras, milita no evangelho, milita na doutrina, né? Essa expressão militar, ela tem uma característica de você empregar força, de você ser zeloso por isso, né? De você buscar a prática e a perfeição dessas obras. E
Exatamente, você colocou muito bem. Muita gente quer fazer parte dessa igreja triunfal que vai adentrar a Nova Jerusalém, mas pouca gente quer se envolver nessa igreja militante, porque, como foi previsto no capítulo de número 47 do livro de Ezequiel, que nós trouxemos agora há pouco, aonde ela chega, ela tem que provocar transformação. A igreja do livro de Atos dos Apóstolos, a igreja que estava nascendo, a igreja recém-convertida a Cristo, era uma igreja que ela tinha fé e ela tinha obras, era uma igreja que transformava, era uma igreja que ela fazia a diferença, ela trazia o reino de Deus à terra. E ela sofria, padecia perseguição por conta disso. E eu acredito que essa perseguição, essa afronta de que quem quer viver piedosamente tem que sofrer, afasta muita gente dessa igreja militante. Então você foi perfeito nesse ponto de vista, nesse comentário. Nós precisamos fazer parte da igreja militante para tomar o nosso assento nessa igreja triunfal. Como o apóstolo Paulo disse, né? Combati o bom combate, percorri a carreira e guardei a fé. E aí ele vai dizer, né? E agora está preparado. É verdade. Então há uma obra para se fazer, irmãos e irmãs. Nós devemos se envolver para que assim nós podemos demonstrar que nós fazemos parte da Igreja de Cristo e também estamos vivendo a vontade de Deus. Porque a Bíblia Sagrada nos diz, através do apóstolo Paulo, em Tito, no capítulo 2, assim, que Cristo Jesus morreu para preparar um povo zeloso de boas obras. E essas boas obras boas ações reveladas da palavra de Deus. Então as boas obras são a prática da vontade de Deus. Agora nós vamos entrar aqui num ponto muito importante. Nós já falamos acerca do que é a igreja e também mostramos que Jesus fundou e ela tem duas naturezas, né? Ela tem o aspecto divino e o aspecto humano. E agora nós vamos falar qual é a missão da igreja nessa terra, pastor Wander. Qual que deve ser a relação do crente, né, com a igreja? Jadson, eu gosto muito de uma analogia e de pensar que a igreja é como se fosse uma embaixada do reino dos céus na terra. E o que faz o embaixador? Ele representa o seu líder. E nós representamos a Cristo fazendo a sua obra, levando a sua palavra, o seu esclarecimento, o seu evangelho às nações. Não à toa os crentes foram chamados de cristãos, ou parecidos com Cristo, pequenos cristos, né? Lá na igreja em Antioquia, e dali em diante se tornou uma tradição associar a pessoa ao cristianismo, a pessoa que está ligada a essas doutrinas ao cristianismo. Então nós representamos a Cristo nessa terra, fazendo as suas obras. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E Cristo veio desfazer as obras de Satanás. Então a igreja ela vem trazer vida, ela vem trazer transformação. E essa é uma das missões da igreja. Outra missão muito importante que eu gostaria de destacar é o envolvimento com os irmãos, né? É interessante a gente ter essa fraternidade, que no momento que nós aceitamos a Jesus, nós ganhamos milhares e milhares de irmãos em Cristo. E nós precisamos contribuir, nós temos uma missão solidária, que é contribuir para o crescimento de cada um dos irmãos. Eu gosto de dizer que quem não se envolve, não se desenvolve e não se aperfeiçoa. Então nós precisamos nos aperfeiçoar, mas nós precisamos também aperfeiçoar a vida dos nossos irmãos, contribuindo de alguma forma para eles. Essa é uma das missões da eclésia, da comunidade cristã. E o Senhor Jesus Cristo, o pastor Wander, quando esteve nessa terra, ele diz que se resume a leis e os profetas da seguinte maneira: amará o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Ali Jesus citou Deuteronômio capítulo 6. E outro mandamento semelhante a esse, que é amar o próximo como a ti mesmo, que é Levítico 19. Ou seja, a vontade de Deus é amar.
E o Senhor Jesus Cristo, quando diz amar a Deus, ele está falando da responsabilidade do crente, de nós, com o nosso Criador. E quando o Senhor Jesus Cristo diz amar o próximo como a ti mesmo, amar o próximo está relacionado nós com as pessoas. Quem é o nosso próximo? É toda pessoa que nós encontrar. E Jesus Cristo disse amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, nós devemos se amar. E como nós nos amamos? Buscando nosso crescimento espiritual. E isso só é possível através da edificação da fé. Então eu gosto de concluir da seguinte maneira, Pastor Wander, a missão da igreja, em tríplice propósito. Primeiro, adorar. Segundo, edificar. E terceiro, testemunhar. O adorar está relacionado a Deus, que é tanto se prostrar, cultuar, prestar homenagem da nossa fé, exaltar o nome de Deus, demonstrar nossa devoção, como também trabalhar para Deus, porque adoração também é serviço. E também edificação na fé, que significa nós, junto com nossos irmãos, contribuirmos para o crescimento espiritual deles através da palavra de Deus, trabalhar construindo, a formação do caráter deles através da cooperação com o Espírito Santo. Sim. E também testemunhar. A igreja tem essa missão, que é a grande comissão, que é ir por todo mundo, pregar o Evangelho e ensinar e fazer discípulo em todas as nações. E Jesus Cristo diz em Marcos capítulo 16, versículo 15, da seguinte maneira: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ou seja, as pessoas são criação de Deus e elas precisam ouvir o Evangelho para que elas possam se tornar filhas de Deus. Porque só tem o direito e só pode ser chamado filho de Deus aqueles que entregam a vida ao Senhor Jesus Cristo. Então a igreja tem essa missão evangelizadora. E John Wesley dizia assim, Pastor Wander, que o papel do cristão nessa terra é ganhar almas. Então nós somos chamados para anunciar as boas novas de salvação. E como nós anunciamos o Evangelho? Tanto aos ouvidos, pregando a palavra, e também aos olhos, através das nossas atitudes. Então, que eu e você possa entender, nós temos uma missão nessa terra, em ser igreja e viver como igreja. Ser igreja está relacionado àquilo que o pastor Wander disse, ser embaixador, ser um pequeno Jesus, ser um cidadão do céu aqui nessa terra. Estamos no mundo, mas não somos aqui do mundo. Nós temos uma pátria celestial. E viver como igreja é saber que nós temos um propósito com nossos irmãos e também para com esse mundo, que é a evangelização. Pastor Wander, Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, ele disse algo bem interessante. Ele falou assim, que não tem Deus como pai aquele que não considera a igreja como uma mãe. Ou seja, Agostinho estava dizendo assim, que se a pessoa diz ter Deus, porém não valoriza a igreja como uma mãe, como uma instituição que está aí para nos ensinar, para cuidar, para criar em nós o nosso caráter cristão, não tem Deus como pai. Porque a igreja tem essa missão nessa terra. Jesus Cristo, em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 13, diz que ele subiu aos céus e o que ele fez, pastor? Deu dons aos homens. Deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e pastores e mestres. E com que propósito Jesus Cristo fez isso? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Lembra que ser igreja, no sentido espiritual, é chamados para fora. Nós somos separados do mundo, do reino das trevas, do governo de Satanás, do pecado. Isso é ser santo, ser separado. Porém, nós somos santos, mas não somos perfeitos. E o aperfeiçoamento, ele é como uma escola, onde nós só vamos ter a formação, irmãos, quando Jesus Cristo voltar ou nós morrermos. Até lá, nós precisamos buscar esse aperfeiçoamento moral, dando lugar para o Espírito Santo, permitir que os irmãos
trabalhem para a nossa edificação da fé, sermos humildes, reconhecendo que nós precisamos uns dos outros para o nosso crescimento. Então, entenda isso, que ser perfeito é um processo. Hoje nós somos melhor que ontem, amanhã nós somos melhor que hoje, daqui uns meses nós somos melhor que hoje, e é um processo, dia após dia. Por isso nós devemos perseverar na fé. Por isso em Atos capítulo 2, versículo 42, diz que eles perseveravam, se retinham firmes, estavam constantes, estavam sempre vivendo como igreja. Então, nós temos uma missão que está relacionada a adorar o crente com Deus, edificar, relacionado o crente com seus irmãos, e testemunhar, que é nós para com a sociedade, para esse mundo, que é anunciar o santo e glorioso e poderoso Evangelho de Cristo. Pastor Vando, vamos entrar agora num ponto que é muito relevante, sabe por quê? Nós vemos que tem muitas pessoas que estão tristes com as congregações locais, muitas pessoas estão desanimadas, né, com as igrejas, instituição. Há pessoas que não querem mais congregar, não querem fazer parte de uma igreja local, e nós sabemos que é bíblico, né? O apóstolo Paulo mesmo instituiu igrejas locais, estabeleceu pastores, estabeleceu doutrina para as igrejas. E esse ponto é da seguinte maneira: por que é importante congregar e fazer parte de uma comunidade cristã? É importantíssimo, Jadson. Eu gostaria de citar uma passagem em que Felipe se aproxima do mestre e diz: Jesus, nos mostra o Pai, porque isso nos basta. Quando Felipe disse isso, ele queria ver algo sobrenatural. E Jesus disse: Felipe, quem vê a mim vê o Pai. Ali estava falando alguém que era 100% Deus, mas alguém que também era, naquele momento, 100% homem. Verdade. E quando nós desprezamos o nosso próximo, nós desprezamos a Deus. Eu vejo que muitas pessoas têm se afastado da igreja por pequenas rixas, por disputas, e isso vai fazer com que essa pessoa tenha um prejuízo muito grande, que é o seu aperfeiçoamento. Porque a igreja, como nós dissemos, ela tem duas naturezas, divina e humana, e a humana, ela é falha, porque ela é feita por seres humanos, e os seres humanos são falhos. Mas nós precisamos relevar as fraquezas dos nossos irmãos, assim como Deus releva as nossas fraquezas, assim como Deus é misericordioso para conosco. Então nós não podemos deixar abandonar a igreja, porque muitas vezes nós não estamos de acordo com a verdade que é exposta, porque a verdade muitas vezes atinge o nosso ego, mas tudo aquilo que nos confronta para o nosso crescimento, Jadson, para o nosso fortalecimento, né? Nenhum remédio ele é sempre doce. Às vezes o remédio é muito amargo, mas ele é eficaz. Então nós não podemos abandonar a nossa igreja, não podemos abandonar a nossa congregação por qualquer motivo. Nós precisamos ter um direcionamento divino, nós precisamos de maturidade. Nesse ponto, eu vejo que falta muito ensino, falta muito o aperfeiçoamento bíblico, conhecimento, para que nós atinjamos, para que nós chegamos a ter essa maturidade, exatamente, essa maturidade cristã, a estatura de Cristo, não é? Para que nós possamos relevar tudo aquilo que de alguma forma nos confronta e nós julgamos injusto, porque Deus ele conhece todas as coisas. Muitas vezes você está aí na sua igreja, você está se sentindo triste, você está se sentindo de alguma forma desprezado, mas existe um trabalhar de Deus por trás disso. E muito além do que essa visão triunfalista que Deus quer colocar você em evidência, não. Às vezes Deus quer fazer algo na sua vida que vai abençoar muitas outras vidas.
Deus quer, através do seu exemplo, alcançar a igreja de uma forma especial. Então não deixe de congregar, não deixe de estar presente na igreja, aos cultos. Ainda que você esteja passando por um processo conflituoso, ainda que você esteja passando por um processo difícil, converse com irmãos mais maduros, converse com os seus pastores, com os seus líderes, converse com pessoas que possam te passar essa maturidade que nós precisamos adquirir. Isso é um aperfeiçoamento da sua vida. É verdade. E, pastor Wander, quando nós olhamos para a Escritura, de modo geral, nós vemos que Deus sempre exigiu do seu povo congregar. Em Sinfonias, capítulo 2, versículo 1, Deus diz, né? Congrega-te para a nação de Israel, vós que não tem interesse. Nós vemos na Escritura que nosso Deus, ele é comunhão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Nós vemos também nas Escrituras que o congregar, ele não é uma opção, mas é um princípio. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz assim: não deixemos de congregar, algumas versões dizem, não deixemos a nossa congregação, como é o costume de alguns. Antes, admoestamos uns aos outros, quanto mais vemos que se aproxima aquele dia. Então note que a Bíblia é clara, fala para não deixar de congregar. E congregar é nada mais de viver em comunidade com nossos irmãos. É necessário sim nós vivermos como igreja, porque Deus criou o ser humano para se socializar. Ou seja, Deus criou o ser humano tanto para viver em sociedade, criou o ser humano para viver com as pessoas, e nós precisamos destacar isso. Você precisa da igreja, porque a igreja é a família de Deus. Na oração mais conhecida desse mundo, tanto crentes como também descrente conhece, que é a oração do Pai Nosso, que está em Mateus capítulo 6, Jesus Cristo diz assim: Pai Nosso que estais no céu. Ou seja, Jesus Cristo já está ensinando o princípio. Pai Nosso, ou seja, não é Pai meu. Isso indica que há os irmãos, há os outros filhos do Pai. Então nós precisamos valorizar nossos irmãos, nossas irmãs, o povo de Deus. E Jesus Cristo, ele podendo, pastor Wander, sendo Deus homem, andar sozinho nessa terra, ele não andou. Ele andou com 12, né? Ensinando aí a comunhão. E a Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, versículo 6 assim: aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Ou seja, nós precisamos aprender a amar, porque Jesus Cristo disse assim: nisto conhecereis. Jesus Cristo disse assim: nisto conhecerão que são os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Ou seja, a marca do cristão também é o amor. E quando nós amamos conforme o amor de Deus, que é um amor ágape, que é um amor grandioso, um amor incondicional, nós relevamos falhas, relevamos defeitos das pessoas. Eu costumo dizer da seguinte maneira, pastor Wander: o papel de julgar o ser humano é Deus, o papel de salvar é Jesus Cristo, o papel de convencer as pessoas é do Espírito Santo. E sabe qual que é o papel do cristão? Amar. Então, nós precisamos amar os nossos irmãos ao ponto de estarmos próximos dele. Porque Jesus Cristo diz assim: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Jesus Cristo já estava indicando, o texto pressupõe que os discípulos estariam unidos, onde tiver 2 ou 3, a união. Então, está difícil viver como igreja, está difícil procurar uma igreja para congregar, está passando por dificuldade na congregação que você se encontra. Ore ao Senhor, apresente a causa para Deus, tente entender a situação. Nós vamos estar tratando aqui de um ponto também, né, de uma igreja boa, saudável para se congregar. Nós vamos estar apresentando algumas características, mas talvez você esteja numa congregação que você não quer sair. E eu quero dizer para você: não olhe para o ser humano,
olhe para Jesus. A igreja, o novo convertido, pastor, quando ele está no primeiro amor, ele acha que a igreja é um paraíso, é o céu. Sim. Porém, a igreja é lugar de pecadores. Eu costumo dizer que a igreja, pastor Wander, é como um pronto-socorro. Jesus Cristo não veio chamar o são, ele veio chamar o doente. Ou seja, tem pessoas ali cheias de problemas, pessoas cheias de dificuldade. Quando está perfeito, é levado aos céus, né? Sim. Ou o Senhor Jesus Cristo usa para curar, né? E ainda ela pode sim ficar doente de novo, assim como um médico que consulta o paciente está sujeito a ser contaminado com a doença. Assim também quem é curado em algumas áreas da sua vida emocional, algum aspecto moral, na mente, qualquer problema que a pessoa passa, ela é curada, ela está sujeita. É um aperfeiçoamento constante, né? Sim. Então, olhe para Jesus e entenda que as pessoas são falhas, são pecadores e precisam de perdão. E agora nós vamos entrar num ponto muito importante, porque apesar da igreja ela ser inclusivista, ela inclui as pessoas, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus dá o acesso à salvação a todos para fazer parte do seu povo. A igreja também tem um aspecto exclusivista. Ou seja, a pessoa que tem entendimento da palavra de Deus, ela sabe que não é qualquer lugar que ela deve estar. A Bíblia diz assim que nós não devemos ser complacentes com o engano, com as heresias, que nós não devemos ser complacentes, né? Olha a expressão forte no livro de Apocalipse, com as sinagogas de Satanás. Mas nós precisamos sim estar congregados e nós queremos passar algumas características de uma igreja local saudável, que será bom para você congregar. E se sua igreja que você está congregando tem essas características, ainda que não seja com perfeição, continue dela. E ore, peça ao Senhor Jesus, clame para o mover do Espírito Santo para que possam as coisas ser consertadas. Mas não pare de congregar. Vamos entrar nesse ponto aqui, pastor Wander. Vamos passar aqui algumas características para os irmãos de uma igreja saudável. Vamos mostrar através da Bíblia Sagrada alguns pontos importantes para se analisar de uma igreja para se congregar. Eu vou pegar a Bíblia Sagrada aqui, mas o senhor pode estar falando aí no vídeo? Jadson, você deu um gancho maravilhoso, né? Nós olhamos para as igrejas que são citadas no livro de Apocalipse e nós vemos que existe uma estrutura em cada carta que foi enviada às igrejas. Jesus se apresentava com uma característica que fazia com que o receptor da mensagem entendesse quem era aquele que estava emitindo a mensagem, e logo em sequência ele fazia um elogio à igreja, destacando uma das suas qualidades. E quando nós observamos essas qualidades, nós vemos que as igrejas que elas são louvadas por suas características, são igrejas persistentes em guardar a doutrina, são igrejas que, mesmo tendo pouca força política, econômica e de outras ordens, é uma igreja que ela não permite que a mensagem do Evangelho seja maculada. É uma igreja que ela não aceita contaminação. É uma igreja que ela não pactua com o mesmo caminho que o mundo toma. É uma igreja perseverante. E isso serve de modelo para nós nos dias de hoje. Nós vemos igrejas que abrem concessões para que possa alcançar um número maior de pessoas. Mas o Evangelho, ele não abre concessões. O Evangelho, ele é muito claro, o Evangelho, ele é muito objetivo. O nosso caminho, enquanto cristão, é um caminho de renúncia. Uma porta estreita, né? Uma porta estreita, um caminho estreito, né? Então, a mensagem da igreja, ela tem que ser uma mensagem genuína, ela não pode ser em nenhum momento dissonante da mensagem bíblica. E quando nós falamos mensagem da igreja, nós precisamos ter em mente que é a mensagem da igreja que leva em consideração a Bíblia como um todo, não a Bíblia como apenas uma porção para poder fundamentar o seu ponto de vista.
nós vemos várias teologias hoje sendo aplicadas, mas nós precisamos buscar a teologia que é uma teologia sã, uma teologia que tem princípios na igreja histórica, na igreja que ela segue a tradição apostólica, na igreja que ela tem fundamentos, na igreja que foi sistematizada nas doutrinas paulinas, nas doutrinas dos pais da igreja. Nós precisamos ver a Bíblia como um todo, o quão rica é a palavra de Deus. Então essa é a principal característica de uma igreja genuína, uma igreja que é fundamentada na palavra de Deus. Não uma igreja que é fundamentada numa experiência religiosa individual de uma única pessoa, né? A Bíblia diz que mesmo que um anjo se apresentasse com um novo evangelho, o apóstolo Paulo diz, seja anátema, seja amaldiçoado, seja maldito, né? Não se leve em consideração esse evangelho, que se leve em consideração o evangelho que está na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus acima de tudo. Então essas são as características pelas quais as igrejas apocalípticas elas são louvadas, as igrejas que são mencionadas, as cartas às 7 igrejas, né? Nós vemos algumas qualidades e dentre elas esse comprometimento com a mensagem verdadeiramente cristocêntrica. Pastor Wander, você falou no início do vídeo que nós precisamos resgatar, né, a identidade da igreja, e é importante aqui destacar, elencar para os irmãos, que nós precisamos voltar ao espírito da profecia. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 10, na parte B, diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, uma das características de uma igreja saudável para você congregar, ela é cristocêntrica. Jesus Cristo é a cabeça. O modelo não é as pessoas, mas é Cristo, é olhar para Jesus. É como eu falei agora, ele é o autor e consumador da fé. Então nós precisamos procurar uma igreja que reconhece a divindade de Cristo, que não diz que ele foi apenas um filósofo, um bom homem, que Jesus Cristo foi apenas um profeta ou é um anjo, mas que reconhece que Jesus Cristo é Deus, assim como Tomé disse quando viu o Senhor Jesus Cristo ressurreto: Deus meu e Deus meu. Ou seja, Jesus Cristo, ele é o Pai da eternidade e o autor da vida. Você precisa congregar numa igreja que reconhece Cristo como o nome que está sobre todo nome. Porque Jesus Cristo não é apenas o centro da Bíblia, mas também ele é o centro da igreja e o centro do coração de Deus. E ele precisa ser o centro também do seu coração. Então, uma das características é uma igreja cristocêntrica. Se você me permite, eu gostaria de citar também uma característica importante, acho que a gente já ressaltou, mas de uma forma mais específica, quando a igreja dos bereanos é louvada por examinar as escrituras. Então, você, meu amigo, minha amiga, você precisa congregar numa igreja que examine as escrituras. E, pastor Wander, como a igreja visível apareceu com o derramamento do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, do 42 ao 47, fala do surgimento, né, da comunidade cristã. E uma das características é esse daí que o senhor falou, né, valorizar a escritura, examinar. A Bíblia diz assim, no versículo 42 de Atos capítulo 2, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, eles buscavam, né, aprender, eles buscavam conhecer e saber, estudar os ensinamentos dos apóstolos. É interessante, Jadson, esse versículo, porque qual a razão de perseverar na doutrina dos apóstolos? Por uma razão muito simples. Os apóstolos receberam a mensagem em primeira mão do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, eles eram a fonte primária destas verdades, destas doutrinas, porque essas doutrinas foram ensinadas por Cristo a eles e, através deles, a igreja. Sim. Então, nós vemos que era uma das características. Então, você que está assistindo, está nos ouvindo, se a sua igreja, se a congregação que você faz parte, ela valoriza o ensino, permaneça. E busque também examinar como os bereanos, porque a Bíblia
ela louva, né, a atitude deles. Então você também precisa ser um crente que tudo aquilo que é falado nos púlpitos, tudo aquilo que é anunciado pelos irmãos, você deve ir para as Escrituras e ver se condiz. Porque nós precisamos da sã doutrina, porque é a doutrina que forja nosso caráter. E muitas das vezes, pastor Wander, as pessoas entendem errado. Acham que a pessoa vai para a perdição, né, apenas por viver uma vida errada. Mas também a Bíblia ensina que as pessoas vão se perder tanto por causa da ignorância, por falta de conhecimento, vai perecer, como também por ouvir doutrinas de demônios e também apostatar da fé. Então é importante essa doutrina. Por isso eles perseveravam. E outra característica que eu gostaria apenas de enfatizar só um pouco, a questão da comunhão. Nós falamos já bastante. Então, uma igreja que valoriza, que tem cultos coletivos, que está sempre, né, o líder ali, o ancião, ou o pastor, ou o presbítero, está sempre promovendo, né, a convivência entre os irmãos. É importante a fraternidade, é importante, a Bíblia quando traz esse termo, né, família de Deus, é isso mesmo. Existe a família de sangue, mas também existe a família espiritual. Então, com certeza, tem que ter esse amor de irmãos. Então, isso é a comunhão, né? A partir do pão, nós precisamos da ceia, né? Sim. Nós, inclusive é um momento de intimidade com Deus, mas intimidade com o próximo também, né? Porque para o judeu era muito importante esse ato de dividir a refeição, é conhecido de todo mundo isso, né? Nós vemos outra... Era a festa ágape, né? Festa do amor também. Outra manifestação dessa solidariedade é o apóstolo Tiago, né, ensinando a igreja que não deveria discriminar os pobres, né? Que a igreja ela deveria acolher a todos, que não deveria distinguir as pessoas que eram ilustres na sociedade em detrimento de outras, né? Porque nós estamos falando de amor, de igualdade, e esses são valores que devem ser, sim, respeitados dentro da igreja. Sim. E outra característica, além da doutrina, comunhão, partir do pão, que é tanto, né, a convivência como a ceia, como também era a festa do amor que era praticado no primeiro século, fala que na igreja havia temor, ou seja, nós precisamos congregar numa igreja onde há zelo e reverência por Deus. É verdade. Onde as pessoas levam a sério tanto a palavra de Deus como o Deus da palavra. Nós sabemos que hoje em dia, né, nós temos negligenciado a questão de buscar, né, os pecadores, mas a igreja ela está aberta a todos. Sim. Porém, ela não deve estar aberta a tudo. Exato. Então, todo tipo de pessoa que ir numa igreja, participar de um culto, a congregação tem que estar aberta. Porém, ela não deve estar aberta para tudo, ou seja, para ensinamentos errados, né, para pecado que as pessoas, muitas igrejas não tratam. Então nós devemos entender, como o apóstolo Paulo diz, que nós devemos servir ao Senhor com zelo, né, levando a sério, com dedicação, porque Deus ele exige seriedade do seu povo. Com certeza. O senhor quer falar alguma coisa da questão do temor? Eu acho interessante nós olharmos para o Antigo Testamento e nós vemos que Deus é um Senhor de regulamentos, né? Ele... Não só de relacionamento, mas também de regulamento. Exatamente. É um Deus que os regulamentos, né, a orientação ela é muito precisa para que o homem possa adorar a Deus. Nós temos um grau de intimidade muito maior a partir da graça, mas a título dessa intimidade as pessoas estão extrapolando, especialmente na igreja, que é um local de reverência. Eu não digo que nós precisamos ser tal qual os israelitas do Antigo Testamento, observar toda aquela regulamentação, mas que nós possamos ter temor porque nós estamos tratando de algo sagrado, de algo que é transcendental, que é a glória de Deus. Eu observo, Jadson, que muitas vezes nas manifestações divinas que acontecem dentro da igreja, quando Deus usa em profecia algo espiritual, algo genuíno, as pessoas sentem temor. Mas elas se esquecem que o Deus que está ali manifestado
através daquele ato espiritual, é o Deus que está também em todo o tempo com a igreja. Se nós tratássemos a presença de Deus com o devido respeito e com a devida reverência, eu tenho certeza que os nossos cultos seriam muito mais produtivos, muito mais espirituais, muito mais cheios do milagre e do poder de Deus. Sim. Deus, ele exige do seu povo temor, né? E o temor é tanto respeito como reverência e também, né, um medo no sentido positivo, que é você saber se você desobedecer tem consequência. Porque assim como obedecer a Deus tem recompensa, né, desobedecer traz consequência. Assim como a lei dos homens, pastor Walter. As pessoas, muitas têm medo por causa da inflação, da consequência. Então é a mesma coisa. Deus estipula 2 caminhos, bênção e maldição. Então nós devemos escolher o caminho da bênção. E o caminho da bênção é o temor a Deus. A Bíblia mesmo diz, né, que o princípio da sabedoria é o quê? É o temor a Deus. Então é uma das características. Procura uma igreja que tem temor. E outra característica é que eles vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo as necessidades. Ou seja, tinha ação social na igreja primitiva, né? Então você precisa estar numa igreja onde as pessoas trabalham sabendo que é melhor dar do que receber. Uma igreja que ajuda o próximo, uma igreja que ajuda os pobres, que tem trabalhos de caridade, porque o amor não é apenas um sentimento, mas o amor também é uma ordenança. Então nós precisamos, né, assim como Jesus mostrou na prática os cuidados pelos pobres, nós também devemos ter cuidados, né, com nossos pequeninos irmãos, com as pessoas mais simples, e com o nosso próximo que necessita. Então, se a sua igreja faz isso, louvado seja Deus, porque isso agrada muito o coração do Pai. Então, uma das características é a ação social. E a outra característica, pastor Wander, é o louvor. Nós precisamos trazer esse ponto importante, que o louvor é onde Deus habita, né? A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. E aqui no versículo 47 de Atos, capítulo 2, diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Ou seja, em meio, né, aos cânticos espirituais, em meio à exaltação a Deus, a expressão de louvor, elogiando, engrandecendo ao Senhor, aquilo tocava o coração de Deus, que Deus mandava, acrescentava à igreja, né, aqueles que seriam ser salvos. Posso aproveitar esse gancho, Jadson? Sim. Eu tenho recentemente estudado o livro de 2 Reis e me tocou muito uma passagem em que o profeta Eliseu ele é consultado para dar direcionamento ao rei de Israel e rei de Judá que saíam em batalha. E quando o profeta consentiu em buscar a Deus e dar direção, para que ele pudesse se conectar a Deus, ele utilizou o tangedor. O tangedor era um instrumento. Então ele principiou esse momento de profecia com louvor. E a gente vê como é importante louvar a Deus, né? O livro de Salmos, ele nos orienta a exaltar a Deus com instrumentos de cordas. Nós vemos várias personagens bíblicas que estavam ligados a Deus, sendo uma característica marcante da sua vida o louvor. Então realmente é muito importante, né? O louvor a Deus, não só de forma musical, né, instrumental, mas exaltar, voz, né? Exaltar a Deus. Martinho Lutero, ele disse algo bem interessante. Ele fala assim, que o louvor é o sermão cantado. Sim. Ou seja, podemos entender que o louvor não tem um aspecto apenas, né, vertical, mas também horizontal. O louvor fala ao coração das pessoas. É o evangelismo cantado. É o evangelismo cantado. O louvor, ele
Tem alguns pregadores que falam, né, que o louvor aquece o coração para a mensagem. Ou seja, porque Deus se manifesta no meio dos louvores. Então, se a sua igreja ela tem, né, esse hábito, né, de expressar louvor, que você vê, você sente a presença de Deus. Quando aqui eu falo louvor, não é essas músicas que infelizmente tem triunfalismo, tem louvor de vingança, tem canções que não são nem bíblicas, que é cantado em algumas igrejas. Estou falando de louvor cristocêntrico, louvores bíblicos. Vamos aqui voltar às origens, né? Harpa cristã, louvores que falam sobre a cruz, sobre o sacrifício. Louvores, sim, que apresenta que Deus age na vida das pessoas, que Deus ele transforma, que Deus salva, que Deus batiza com o Espírito Santo, esses tipos de canções. Então, são 7 características que eu gostaria de passar: doutrina, comunhão, ceia, oração, temor, ação social e louvor. Então, que você possa analisar se na sua congregação há esses pontos. E se tem, permaneça firme, independente das circunstâncias, porque é a vontade de Deus que nós possamos viver em união. Porque quem não ama a igreja de Cristo aqui na terra, não ama a Deus. Oh, irmão Jasper, que está falando isso? Porque a Bíblia diz assim, que aquele que diz que ama a Deus, que não vê e não ama o seu irmão a quem não vê, é mentiroso. É mentiroso. Então, ou seja, só apenas parafraseei. Agora eu quero entrar aqui já num ponto de conclusão, pastor Wander. Uma palavra de apelo para esse irmão que está sem igreja, uma palavra aí para quem está decepcionado, já não está congregando mais. Jadson, eu acho que tudo aquilo que a gente falou, esse discurso reflete muito a nossa vida. A nossa vida é feita de altos e baixos. Eu vejo no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, homens simples, trabalhadores, pescadores, homens rudes, que ao final de uma noite inteira de pesca, não tendo pescado nada, já estavam lavando as suas redes. Isso significa que eles estavam prontos a recolher e conviver com a frustração de uma pesca falha. Mas aí vem o mestre, e o mestre manda que eles voltem ao mar. E Jesus vai dar todo um ressignificado para que eles possam ter a oportunidade de uma segunda chance. Então eu queria dizer para você que uma vez foi ferido na igreja, que Jesus ele quer te oferecer a oportunidade de uma segunda chance. Como nós dissemos, a igreja ela é falha porque na sua natureza humana ela é formada por pessoas, e pessoas são falhas. Pessoas magoam umas às outras. Assim como você que está assistindo é falha também. Assim como nós somos falhos e carecemos da graça de Deus. Mas permita-se ter essa segunda chance que Jesus pode te conceder. Assim como aqueles pescadores que voltaram com aquela provisão milagrosa, e mais do que a provisão, um novo significado de vida que foi seguir a Jesus, Deus tem surpresas para você, ao se permitir uma segunda chance. Glória a Deus. Gostaria de ler algo aqui para você, meu amigo ouvinte, minha irmã que está assistindo. Nós não temos que pertencer a uma igreja para sermos salvos, porque a salvação é pela graça mediante a fé, né? É o amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos a salvação. Mas, se somos salvos, nós passamos a pertencer à igreja. Ou seja, tanto no sentido espiritual, que é o corpo de Cristo, que é o povo de Deus, como também no aspecto humano, que é a igreja local, que a Bíblia nos mostra que devemos congregar, que nós devemos participar. E eu queria dizer para você, um crente sem igreja é como uma criança sem família. É como também um soldado sem exército e um jogador sem equipe.
é como uma brasa sem o braseiro, um estudante sem escola, um marinheiro sem navio, uma ovelha sem rebanho. Que lindo. Ou seja, não tem sentido a pessoa se dizer igreja e não viver como igreja, não viver com o povo de Deus. E assim como uma brasa longe do braseiro, ela se apaga, um crente longe da comunhão, longe da edificação da fé, ele vai enfraquecer e é perigoso até cair em apostasia. E sabemos que uma ovelha longe do rebanho, ela corre riscos e perigos do lobo, do predador. E assim também um crente longe do crescimento espiritual, da comunhão ali, do fortalecimento da fé, ele está preso à face de Satanás. Então volte a congregar, volte a participar de uma igreja local. Se você já faz parte, continue firme, continue servindo a Deus com seus irmãos. E eu acho lindo uma frase que eu ouvi uma vez, que um homem de Deus disse, que quando nós servimos ao nosso irmão, nós estamos servindo a Cristo na pessoa dele. Ou seja, servir a Jesus é servir ao nosso irmão. Então nós devemos entender isso, da questão da edificação da fé. E claro, você tem outra missão, né? A obra de Deus você faz no teu trabalho, a obra de Deus você faz na sociedade. Em qualquer lugar que você estiver, você precisa estar fazendo a obra de Deus. Você precisa, né, anunciar essa palavra que é de esperança, que é boas notícias, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que só Jesus Cristo salva. Você precisa pregar o Evangelho. Então você tem essa missão relacionada com a sociedade e o mundo. Porém, a sua missão relacionada também com a igreja e com Deus também. Por isso eu já quero aqui deixar minhas considerações finais, Pastor Wander, dizendo que você precisa ser igreja. Isso é possível somente através do novo nascimento, arrependimento de fé, quando o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo, e você enxerga o reino de Deus e entra nele. E é possível você ser igreja, fazer parte do povo de Deus, mas você deve ver como igreja também. Está relacionado à missão que Deus tem para todo aquele que deposita a fé no Senhor Jesus Cristo e começa a seguir ao Senhor. Então saiba disso, nós temos um propósito. A obra de Deus é tanto Deus para conosco, que Ele fez enviando Cristo, mas também Deus através de nós, que é nós implantando, através do Espírito Santo, dando lugar para Ele, o reino de Deus nessa terra. Amém? Então, pastor, deixe suas considerações finais já, para os irmãos, para as irmãs, para os amigos ouvintes do canal Cristianismo Puro e Simples. É isso, Jadson. Fica as minhas palavras de gratidão a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos aqui nesse canal Cristianismo Puro e Simples, que eu tenho certeza tem abençoado a vida de muitas pessoas. De estar mais uma vez com você, meu amigo, muito meu obrigado, companheiro, por ter participado, hein, do vídeo. Você é uma influência positiva na minha vida. Deus tem abençoado, abençoado muito a minha família através do seu ministério, do ministério dos irmãos, e Deus tem nos unido cada vez mais nesse laço de amizade. E deixar essas palavras para você, meus queridos amigos, que Deus possa abençoar. Espero que nós tenhamos de alguma forma contribuído para que você possa estar firme aonde você está congregando, ou se você está afastado, para que você possa voltar à casa do Pai, porque na casa do Pai tem surpresas boas para você. Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. E eu gostaria de agradecer, pastor Wander, pela sua colaboração. Louvado seja Deus pela sua vida. E se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva. Deixe o seu comentário aí no vídeo também, o que você achou do assunto. Se você precisa de orações também, pode deixar aí no comentário, que estarei apresentando a sua vida em oração. Que Deus te abençoe grandemente e que essa mensagem venha fazer morada no seu coração. Que a palavra de Deus, essa semente que está indo sobre a sua vida, possa trazer frutos de mudança para a glória de Deus
E saiba que o propósito desse canal, Cristianismo Puro e Simples, é glorificar a Deus, é compartilhar a palavra do Senhor e abençoar a sua vida. Esse estudo ele é simples, claro e objetivo. Se você gostou, pode ter certeza que nós vamos estar fazendo mais vídeo, vai estar sendo postado aqui no canal mais conteúdos. E guarde essa palavra no seu coração e vai para a casa do Pai, que é a congregação, participar da comunhão com seus irmãos. E saiba que Deus tem um projeto para a sua vida e através da sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus. Eu não sou youtuber, mas curte, comenta e compartilha. É isso aí. Envie esse vídeo para todas as pessoas que você conhece. Deus abençoe.